Boa noite, estamos aqui para mais uma live e na live de hoje a gente tem um convidado mais do que especial, Dr. Sérgio Menendez, é um médico que é incrível e que vocês vão adorar ele. O Dr. Sérgio é um médico aí que já até entrou aqui, a gente vai falar sobre ele, vou apresentar ele aqui para vocês. Formado pela medicina no Instituto de Ciências Médicas de Havana, tem mestrado e doutorado na Unifesp, na área de neurociências, na área de ciências, e ele é especialista em saúde da família também. Ele vai falar hoje com a gente e a gente vai falar sobre vitamina D e autoimunidade. Então, Sérgio, pede aí para entrar para a gente poder começar a conversar. O pessoal vai entrando aí na live enquanto a gente começa aqui a nossa conversa. Tem muitos pacientes aí que eu atendo que eram pacientes que eram acompanhados pelo Dr. Sérgio. E é muito difícil você fazer o acompanhamento dos pacientes do Dr. Sérgio, porque os pacientes amam de coração o Dr. Sérgio. E ele é uma pessoa incrível e vocês vão adorar essa conversa de hoje com ele, tenho certeza disso. Tem um barulho de telefone aqui, vamos ver se vai dar certo. A gente fez um teste hoje à tarde e deu certo. Hola, hola, boa noite. Olá, Olá, Cláudio. doutor Sérgio, boa Boa noite. noite. Deixa eu arrumar aqui, que eu veo que metade da minha cabeça fica fora aqui. Agora o doutor Sérgio está em Barcelona, Sérgio? Em Barcelona, desde 2018, aqui em Barcelona, hein? Aliás, me perdoam o portunhol, porque dessa vez vai ser muito portunhol mesmo, entendeu? Apesar de ter morado 20 anos aí em São Paulo, meu Deus, desde que mudei para cá, claro, falando espanhol o tempo todo, percebo que já tenho esquecido muita coisa. Eu percebo que às vezes estou falando e eu mesmo percebo que estou falando em espanhol e não em português. Então, qualquer coisa E aí eu peço que me perdoem, apesar de que é muito parecido, não? Claro. é parecido, mas tá dando para entender bem, Sérgio. Não, E você não, é sim, praticamente brasileiro, né? Você viveu muito tempo no Brasil, ué. 20 anos aí em São Paulo, imagina. E conta pra gente um pouco dessa história, Sérgio. Como que você veio parar em São Paulo? Conta aí, você fez faculdade de medicina em Cuba, né? Sim, sim. Então, minha história, eu fiz medicina em Cuba, estudei, bom, no Instituto Superior de Ciências Médicas da Habana, me formei no ano 96 e aí, como todo bom cubano, queria sair do país, mas especialmente no ano 98 teve a oportunidade de ir a estudar aí em São Paulo, fazer primeiramente um mestrado, e tive a sorte, bom, o doutor Cícero foi meu orientador na Unifesp durante todo o mestrado e aí depois o doutorado. Eh, Acabei no ano 2004, mais ou menos 2005, defendi a tese de doutorado e, bom, aí comecei a trabalhar já na clínica mesmo e trabalhei durante vários anos como médico de família e no ano 2012 o doutor Cícero me chamou um dia para conversar lá na casa dele, para conversar sobre alguns temas e algumas ideias que ele tinha. E, bom, eu fiquei surpreso com aquela conversa, porque, claro, no início eu não sabia muito o que ele estava fazendo no consultório, não conhecia muito o que ele estava fazendo no consultório, e quando ele me planteia essa ideia de trabalhar com ele, tratando pacientes com doenças autoimunes com altas doses de vitamina D, para mim foi uma surpresa, não? Como, imagino como todo médico no início que escuta e ouve sobre altas doses de vitamina D, fica meio preocupado, meio assustado. É meio Eu me lembro que louco você pensar que a vitamina D, que é a vitamina que a gente aprende na faculdade, que é a vitamina só para o osso, né? Ela pode ter Exato, um exato, efeito tão exato. importante no tratamento da doença autoimune, né, Sérgio? Exato, exato. No, y no apenas, porque él me falou que él estaba usando altas dosis de vitamina D. Claro, cuando yo escuché altas dosis de vitamina D, falei por dentro assim, não falei nada para ele, mas eu falei por dentro, não é possível que ele esté fazendo isso, não, porque altas dosis de vitamina D.
E eu me lembro quando ele fez a proposta para mim, ele me mostrou, bom, vários já resultados que ele tinha e histórico de pacientes que ele tinha. E eu me lembro que eu falei, mas eu estou meio afastado da pesquisa. Ele falou assim para mim, não, eu não quero que você pesquise absolutamente nada, que estude absolutamente nada. Você apenas me acompanha no consultório, você vai me acompanhar durante uma semana, 15 dias, e aí você decide se você quer trabalhar conosco ou não. E, claro, eu acabei indo, me lembro que isso foi no mês de julho, agosto do ano 2012, final de agosto de 2012, final de agosto, início de setembro de 2012, e aí, claro, quando eu comecei a ver que as consultas eram totalmente diferentes de que eu tinha, da ideia que eu tinha sobre consultas de pacientes autoimunes, porque assim, durante toda a minha formação como médico, Hum, sempre que a gente ia, sempre que a gente participava de uma consulta com um paciente com doença autoimune, apenas escutava, a grande maioria das vezes escutava histórias que não eram muito boas, não? A evolução que não era muito boa. Estou falando do ponto de vista convencional, não? uhum. E o paciente continuava tendo brotes, apesar de usar medicações. Era pouco frequente alguns pacientes que tinham bom sucesso com os imunossupressores ou imunomoduladores. E eu via que todo paciente que chegava no consultório com ele, felizes e rindo e relatando melhora de sintomas, quase todos os pacientes relatavam melhora de sintomas. E claro, ao eu ver o resultado dos exames dos pacientes e ver que estava tudo normal, eu falei, não, claro que não tem como eu dizer que não para o doutor Cícero. Aliás, independentemente de eu pensar no início e ficar um pouco preocupado com essas altas doses de vitamina D, eu tinha plena confiança nele. Ele foi meu professor durante praticamente aí 6, 7 anos. Foi a primeira pessoa que eu conheci no Brasil. Eu me lembro quando eu cheguei no aeroporto em Congo, em Guarulhos, em São Paulo. Em Guarulhos, o voo chegou, eram umas 5 e pouco da manhã, e 7 horas da manhã eu estava já no laboratório com o Cícero. Assim, só deixei a mala em casa e fui para o laboratório, e porque já tinha começado já o primeiro dia com ele. E, claro, Era o intercâmbio, Sérgio? Como que foi isso? Era o intercâmbio da sua universidade com a Unifesp? Como que não, foi não, na você chegar? realidade foi, na realidade, bom, minha esposa na época e meu cunhado já faziam mestrado. Meu cunhado estava fazendo doutorado aí na Escola Paulista, era médico também. Ele é médico também, ele é neurologista, mas ele trabalha atualmente nos Estados Unidos. E minha esposa já fazia um mestrado com outra professora, dentro do mesmo departamento de neurologia e neurocirurgia e neurociências, já fazia um mestrado com outra professora. E na época o Cícero tinha acabado de chegar, tinha 2 anos mais ou menos, 2 anos e pouco, 3 anos, que tinha acabado de voltar da Suécia, que ele fez um postdoc na Suécia. E claro, Uhum. ele montou o laboratório aí na Unifesp e precisava, claro, já depois do laboratório estar montado, precisava começar a acompanhar alunos de mestrado, doutorado. Uhum. E aí minha esposa, me lembro que na época conversou com ele, que eu tinha interesse de fazer pós-graduação. E, bom, enviei meu currículo, todas as coisas, e acabei indo para lá, porque ele me aceitou. Eu estava com bolsa da FAPESP, bom, Uhum. acabei fazendo primeiro um mestrado e aí dando continuidade no doutorado. Um No doutorado doutorado. foram 5 anos aí, entre mestrado e doutorado foram 5 anos. E claro, eu Uhum. conhecia ele perfeitamente aí, tinha confiança, plena confiança nele, sabia que ele era um excelente médico, excelente pesquisador, excelente professor. Então, claro que, independentemente da minha preocupação com essas altas doses no começo, eh, eu sabia que quando ele estava fazendo isso, esse protocolo, era porque estava tendo bons resultados com os pacientes, porque estava ajudando, porque sempre o objetivo dele na pesquisa no laboratório sempre foi voltada para. Ele sempre falava: bom, é interessante, é importante fazer essa pesquisa básica ao nível molecular, sim, é importante, mas ele estava muito mais interessado naquilo que poderia ter
uma aplicação imediata do ponto de vista clínico. Então, toda a pesquisa que se fazia no laboratório era focada mais em neuroproteção, em tentar ver os mecanismos de neurodegeneração, quais são os mecanismos que poderiam levar a piora após um ictus cerebral, ou bom, após epilepsia, e aí tentar buscar ou procurar mecanismos de proteção e que isso fosse possível ter uma aplicação clínica imediata, que não demorasse tanto, não, para fazer isso. E na realidade, nessa época ele começou primeiro a questão do Parkinson, tratar pacientes com Parkinson, com aquele protocolo, com alta dose de riboflavina e tudo aquilo. Eu estava saindo do laboratório nesse momento e eu não conhecia essa parte da vitamina D. É decir, já estávamos fazendo alguma revisão sobre vitamina D, a questão da neuroproteção e tudo isso, mas na época eu acho que ele estava começando nessa época. Eu me lembro que eu saí no ano 2002 do laboratório e ele começava nessa época precisamente a aumentar o nível de vitamina D em alguns pacientes especificamente com esclerose múltiple, e a ter resultado com esses pacientes. Bom, a partir de aí já desenvolveu o protocolo. Mas, bom, depois que eu saí do laboratório, comecei a trabalhar como médico, como medicina de família, durante vários anos. No ano 2012, aí foi que ele me convidou. E, bom, aí estive trabalhando com ele no consultório até 2020. Na realidade, em 2016 eu decidi mudar para cá, para Barcelona, mas eu ficava 3, 4 meses aqui em Barcelona, ficava 3, 4 meses aí em São Paulo, atendendo pacientes, porque eu acompanhava mais de 4.500 pacientes aí em São Paulo, e claro, não tinha como eu, de um dia para outro, deixar os pacientes. Então eu fui acompanhando pouco a pouco os pacientes, e já após a pandemia já foi impossível. Aliás, eu fui na pandemia, fui na primeira semana que começou a pandemia, inclusive aí em São Paulo. A previsão era ficar uns 2, 3 meses aí. Eu tive que voltar para cá correndo, porque minha família estava toda aqui, não tinha como. Ia fechar aqui espaço aéreo, ia fechar tudo e não tinha como. E bom, acabei, já depois da pandemia, acabei não tendo como voltar aí. Mas essa é mais ou menos a história, é isso aí. Mas os pacientes sentem muita falta sua, Sérgio. É até difícil, eu falei com você, é difícil de acompanhar os pacientes do Sérgio, porque eles ficam mal acostumados, ele adora o Sérgio. É incrível, assim, como você tem o poder de cativar as pessoas, porque não tem um paciente que não fala, assim, que sente saudade de você, Sérgio. Eles gostam muito de você. Eles têm uma gratidão imensa. Eu agradeço todo esse carinho. Eu também sinto muita saudade do trabalho aí no Brasil e do trabalho com os pacientes, e não poder acompanhar a grande maioria deles. Atualmente não estou acompanhando. Eu estou acompanhando muito pouco paciente aí do Brasil, pacientes que, apesar de eu sugerir que continuassem acompanhando com outro médico aí no Brasil, bom, alguns deles insistiram e eu continuo acompanhando. Mas realmente sinto muita saudade aí dos pacientes. É que nas consultas, você sabe perfeitamente, a gente não faz consulta de 15 minutos, 20 minutos, a gente acaba fazendo consulta de 2 horas ou mais de 2 horas, muitas vezes, e claro, além da parte clínica, que a gente conversa muito com o paciente, que é importante, claro está que a gente acaba conversando muito do convívio familiar, e a gente acaba interagindo muito com o paciente, e isso cria uma relação especial. Não é, e claro está, o paciente acaba confiando muito em nós, e nós também acabamos confiando, porque ao final das contas, como a gente sempre fala, o protocolo Coimbra é um protocolo, um tratamento em si que precisa muito do paciente. Não é apenas a gente prescrever um medicamento, prescrever isso aqui e pronto, você vai tomar e acabou, e após um mês você volta. Não. O paciente precisa participar do protocolo, porque se ele não segue todas as orientações, se ele não interage com a gente, claro está que acaba acontecendo coisa que não deveria acontecer aí no protocolo.
mas se o paciente acaba tendo essa confiança em nós, acaba seguindo todas as orientações e evitamos qualquer problema aí, claro. Eu sempre falo que o protocolo Coimbra é um tratamento que não é para qualquer pessoa, porque tem uma dieta, tem que uma hidratação. A gente tem batido na tecla do emocional, né, Sérgio? Exato, De equilibrar o exato. emocional. São todos os fatores que vão influenciar no sucesso do tratamento, né? Então, Claro, claro. essa questão do paciente do protocolo ter que participar e abraçar a ideia é muito importante mesmo. E quando você começou a ver que os pacientes com doença autoimune começaram a melhorar com essas doses mais altas de vitamina D, qual que foi a sua... O que veio na sua cabeça, assim? Você ficou em choque, não? Você sabe que tem uma história curiosa aí no meio de tudo isso, que eu acho que poucas pessoas sabem. Quando eu comecei o protocolo Coimbra aí com o Dr. Cícero, eu estava praticamente do lado da sala dele e eu atendia os pacientes. Era uma época que estava apenas o Danilo, o Dr. Danilo, e o Cícero no consultório, e o Dr. Danilo não era todos os dias que ia no consultório, ele ia praticamente, nessa época ele ia uma ou duas vezes por semana, ele não ia todos os dias. E aí eu comecei a atender todos os dias, e eu me lembro que eu começava às 8 horas da manhã, e sem mentir, era tanto paciente, mas tanto paciente, porque aliás, o Cícero, quando eu comecei no consultório, a primeira orientação que ele fez para a secretária, ele falou assim, bom, a partir de hoje, não tem nenhuma primeira consulta comigo, porque eu tenho muitos pacientes, todas as primeiras consultas que chegarem aqui, vai com o Dr. Sérgio. E eu, tá, tudo bem, eu aceitei, não tem problemas, mas o problema era que assim, eu ficava, claro, quando você começa, a falta de experiência em orientar o paciente, às vezes eu demorava 3, 4 horas em uma consulta com um paciente. No começo, você sabe disso que no começo é bem complicado. E eu tinha alguns dias, Cláudio, que eu saía do consultório, era meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, tem um momento que eu saía do consultório 2 horas da manhã, e o Cícero atendendo do lado comigo, era igual, porque ele, apesar de toda a experiência que ele tinha, ele continuava atendendo assim, era tanto paciente esperando para ser atendido. Claro, a preocupação dele sempre era que tinha, claro, a grande maioria dos pacientes naquela época eram pacientes com esclerose múltiple, e a grande preocupação dele, bom, se a gente não iniciar o protocolo imediatamente, pode ser que esse paciente tenha um novo surto, uma nova lesão, uma sequela importante, e isso, claro, não vai ser bom para o paciente. Então, a gente, o que fazia era atender pacientes, e chegou um momento que eu estava, depois de 2 meses, porque eu comecei no mês de outubro, no mês de setembro, no mês de outubro, a atender aí no consultório, e no mês de dezembro eu estava assim com um burnout, estava assim já que não dava mais, porque eu saía de casa sem ver meus filhos de manhã, eu chegava em casa, meus filhos dormindo, era apenas final de semana, e eu estava com um nível de estresse assim elevadíssimo, elevadíssimo. E eu me lembro que um domingo eu fui no consultório, porque o Cícero estava, e aí no consultório a preparar não sei o quê, não me lembro qual era o que iria preparar, e eu aproveitei e fui lá um domingo, e eu falei, chamei o Cícero na minha sala, e eu falei, escuta, eu vou embora daqui do consultório. Eu não consigo, não consigo atender mais. Eu estou com um nível de estresse assim, absurdo, e eu não vou atender mais. E ele olhou para mim assim, e ele começou a rir, e ele falou assim, eu estou rindo porque eu passei por isso. Por tudo isso que você está passando agora, eu passei. Mas eu sugiro uma coisa. Claro, ele falou assim para mim, você está vendo apenas primeira consulta. É decir, você está atendendo o paciente, você está orientando o paciente, mas não está vendo o retorno do paciente. O que o paciente tem para falar para você após 2, 3 meses, 4 meses, porque aliás, naquele período, eu me lembro que as consultas a gente fazia o retorno em 6 meses. Depois a gente começou a encurtar um pouco o tempo, mas a gente fazia o retorno apenas em 6 meses. E ele falou assim para mim, aguarde os primeiros pacientes retornarem, que seria aí no mês de janeiro, final de janeiro, fevereiro do ano seguinte, aguarde retornarem os pacientes, e após retornarem, que você veja eles, se você quiser ir embora, você me diz, e tudo bem.
E aí eu olhei para ele assim e falei, ah, tá, dá para aguentar mais um mês aqui, não tem problema, tudo bem, aí eu vou, eu vou aguentar. Mas isso que eu estou falando, quando os pacientes começaram a voltar, que aí a grande maioria dos pacientes começaram a relatar melhora de sintomas e todos os exames de laboratório estavam todos normais, perfeitos, não tinha nenhum Canal de problema. pessoa, tudo. Aí ele olhou para mim assim e falou, bom, e quando você vai embora? Eu falei, eu? Eu não vou embora? Quem disse que eu vou embora? Eu, falei, eu disse, mas de jeito nenhum, eu não vou embora. Então, foi. Ele sabe dessa história, porque foi muito curioso. Não? Realmente, quando você começa a acompanhar pacientes aí no consultório, ou em qualquer lugar que você esteja, que você vê a felicidade, isso, claro, os pacientes podem falar melhor que nós, claro está, mas que eles te transmitem essa felicidade e está tudo bem, estão todos os exames bem, você fica muito tranquilo e você fala, bom, vale a pena, claro que sim, vale a pena continuar aqui no consultório. Mas essa foi a Você, história, é curiosa, hein? você foi testemunha ocular também de toda essa história, né, Sérgio? Desde o início, né? É. No início era, eu acho que era, agora é muito mais fácil aí no Brasil fazer o protocolo, apesar de que, claro, de vez em quando a gente tem algumas dificuldades, mas é muito mais fácil. Mas eu me lembro que no início, claro, quando os médicos, não apenas neurologistas, estou falando de todos os médicos que acompanhavam doenças autoimunes, começaram a tomar conhecimento sobre o protocolo que estava fazendo no consultório, foi bastante agressivo essa época para nós. Foi difícil. Mais de uma vez a gente pensou, eu mesmo mais de uma vez pensei, não, não dá para continuar, porque você ficava super estressado com o que poderia, se algum paciente acontecia alguma coisa, por muito cuidado que você tivesse, porque você falava, bom, tá, eu estou orientando o paciente o máximo que eu puder, mas depende do paciente, claro está, e por isso que a gente fala que o paciente tem que participar no tratamento, no protocolo, porque depende se o paciente vai seguir a orientação ou não. E isso a gente tinha que deixar bem claro para o paciente, não, você tem que ter cuidado por isso, por isso, por isso, e explicar o porquê. Por isso que a gente demorava tanto nas consultas e demora até hoje, sobretudo na primeira consulta, porque tem que Uhum. explicar tudo para o paciente, não é apenas dizer se vai tomar essa quantidade de vitamina D, ou não é apenas dizer para o paciente, que eu falo sempre muito, os médicos que tenho treinado aqui em Europa, eu tenho falado para ele, não é apenas dizer para o paciente que não pode tomar isso, esse ou aquilo, aquele alimento. Porque se você não explicar para o paciente o porquê ele não pode comer esse alimento, simplesmente quando chegar em casa, eu falo, bom, ele falou que não posso comer, mas eu gosto desse alimento, não me explicou o porquê, sei lá, talvez ele ache que se eu falo que não pode tomar lácteos, ele está achando que é por intolerar por problema com lactosa, eu não tenho problema com lactosa, e aí o paciente acaba comendo alimentos se você não explicar o porquê e acaba tendo complicações. Agora, quando você acaba explicando para o paciente, você não pode comer isso aqui, por isso, e você explica para o paciente tudo, claro, aí o paciente vai ter ciência de o que poderia acontecer e, claro, está que ele vai seguir as orientações, isso não tenho dúvida, não? Mas naquela época era muito era muito mais complicado que agora, porque teve vários momentos aí que bastante tensos aí com relação a isso, não? Com É verdade. os médicos que acompanhavam pacientes bom, com tratamentos convencionais, né? Agora está um pouquinho mais fácil, apesar de que tá, eles nunca vão reconhecer, nunca vão a, como eu falo, apesar de que você publique tudo que você quiser publicar pelo protocolo, na minha opinião, eles nunca vão a falar, bom, é superior ou daria para fazer. Eles sempre vão a procurar alguma coisa aí para falar que não. Sempre tenta diminuir o tratamento, fala que é placebo, fala que o médico que está atendendo é charlatão, sempre vai ter alguma forma de tentar argumentar contra o tratamento, né? Uhum. Mas tem casos
assim que não tem nem como o médico falar nada. Esses dias mesmo eu atendi uma paciente que é sua, que no começo ela é uma paciente que veio acamada. Ela já tinha tido inúmeros surtos de esclerose, tinha força para mais nada, não tinha reflexo de nada. E ela foi se recuperando gradativamente. Segunda consulta, ela voltou na cadeira de roda. Terceira consulta na muleta. Quarta consulta já não tinha mais nada, tinha voltado a andar. Tinha tentado todas as formas de tratamento convencional, nada tinha funcionado. E eu vejo que tiveram vários casos assim que se atendeu, que o paciente muitas vezes chegou na cadeira de roda e depois de alguns meses de tratamento, o paciente voltou recuperado, né, Sérgio? Isso era uma coisa que me impactava demais quando eu comecei no protocolo, não? Como a gente com uma coisa tão simples como esse protocolo poderia mudar tanto a vida dos pacientes, não? E isso eu sempre falo que para nós médicos não tem nada que nos dê mais satisfação que tratar o paciente y ver que tu paciente está mejorando. O tem pacientes que não conseguem melhorar porque tem uma sequela já há muitos anos, mas ao menos você falar, bom, eu posso tentar parar a evolução dessa doença aqui para evitar que esse paciente continue piorando, que isso também é importante, porque muitas vezes o paciente vem com, claro, e eu entendo isso perfeitamente, o paciente vem com a expectativa de querer melhorar, e eu falo, Uhum, bom, eu sempre explico para o paciente, o objetivo número 1 do protocolo é parar a evolução da doença, tentar uhum, bloquear essa resposta autoimune, o processo inflamatório, a neurodegeneração, no caso de doenças neurológicas, mas parar a evolução da doença é o mais importante. Tá, se além de parar a evolução da doença, a gente consegue melhorar os sintomas, que a qualidade de vida seja muito melhor, ok, perfeito. Mas isso é importante porque muito paciente vem com expectativa esse de vai objetivo, ficar essa curado expectativa, totalmente, exatamente a expectativa, essa linha, e aí a linha depois acaba. expectativa. Exato, e aí acaba se, após não ter melhoria, acaba meio que um pouco decepcionado. Eu falo, bom, mas você tem que ver o lado positivo também disso. Não é, tá, apesar de não ter melhorado, você estava tendo surto, você estava tendo novas lesões, no caso de pacientes com artrite reumatoide, continuava tendo crise constantemente de dor. Bom, pelo menos a gente conseguiu parar essa evolução, não ter mais surto, não ter mais novas lesões, não ter mais crise de dor, não ter essa recaída que costumam ter os pacientes, e isso é importante, claro está. Por isso é importante, eu costumo sempre conversar com o paciente isso na primeira consulta, qual o objetivo número 1 do protocolo e, além disso, bom, que a gente pode esperar no Uhum, caso. E nunca, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, é nunca dizer pode melhorar ou não pode melhorar, porque a minha uhum, experiência tem me dito muitas vezes o contrário. Às vezes eu uhum, chego um paciente e pelas características das lesões que tem, pelo tempo que tem dessas lesões, das sequelas, eu penso para mim, bom, talvez ele não melhore e o paciente melhora muito, de forma significativa. uhum, E também tem o contrário, o paciente que você acha que vai melhorar porque tem um surto recente, ou uma lesão recente, ou um sintoma recente, e pode ser que esse sintoma permaneça aí durante muito tempo e não melhore tanto quando a gente achava que ia melhorar. Eh, então, eu sempre falo, podemos melhorar? Sim. Vai depender 100% da vitamina D? Não. Eu acho que, mais uma vez, o paciente tem que participar nesse processo de melhora, porque, sobretudo, em doenças neurológicas, é fundamental o paciente na recuperação. Quando falo do paciente, ou atividade física, ou fisioterapia, o que for, mas precisa o paciente participar nesse processo de melhora. Não é, vamos esperar o benefício da vitamina D e ficar sentado aguardando. Não, não. Tem que participar, tem que colocar da sua parte também. é verdade, tem até uma paciente que eu atendi essa semana, Sérgio, que
ela não tinha tido uma melhora totalmente da perna dela. Só que assim, no exame físico deu para ver que ela tinha uma diferença entre as pernas, uma perna um pouco mais atrofiada que a Ujú. outra. Isso aí para recuperar, meu amigo, é só na musculação assim, bastante tempo para você igualar. E aí Exacto. depois de quase 2 anos, ela voltou e assim, a força dela está absolutamente normal e simétrica dos dois lados e a perna voltou Eh, normal. Então, às vezes a pessoa acha que é só vitamina D, mas não é só vitamina D. Tem várias outras questões que precisam ser resolvidas. Essa questão de fazer a fisioterapia, de fazer a musculação, de ter uma alimentação adequada, né, Sérgio? A gente vê que a alimentação está cada vez pior. Não sei se aí na Europa também está do mesmo jeito que aqui, mas aqui está terrível, sim, a alimentação. Aqui está menos, eu acho assim, lógico que eu vi várias diferenças aí entre o atendimento que eu fazia aí no Brasil e o atendimento, claro, cultura diferente, hábitos alimentares totalmente diferentes, e é normal, cada país tem sua própria cultura alimentar e tudo isso, mas aqui em Europa, e sobretudo em Espanha, bom, eles seguem muito a chamada dieta mediterrânea, que na realidade é uma das melhores aí que se tem no mundo. E eu sim vejo porque, claro, você sabe que muitas vezes a gente pede para o paciente, sobretudo quando o paciente está com o cálcio na urina no limite superior, ou um pouco por encima, e você começa a conversar com o paciente e não está achando o porquê daquilo, e a gente acaba pedindo para o paciente aquele histórico de alimentos, não? Durante uma semana, durante 3, 4 dias, você vai fazer um histórico para mim de todos os alimentos que você come, bebe durante as 24 horas do dia e a quantidade. E assim, eu te falaria que praticamente 99% dos pacientes aqui têm uma alimentação que eu falo impressionante Uhum. na dieta. E é tipicamente essa dieta mediterrânea, muito peixe, eu não sei como, porque aqui o peixe, apesar de que tem muito, é bem caro, não sei como, mas assim, é muito peixe, pouca carne de boi ou de vaca, pouca carne vermelha, é mais muitas saladas, muitas frutas. Uma coisa que também no começo me gostava bastante é que aqui se come muito fruto seco, sementes, amêndoa, Uhum. nozes, avelãs, acabam consumindo bastante no dia a dia na alimentação. E, Uhum. claro, isso para nós não é possível e foi bem difícil aí no começo porque a grande maioria dos pacientes acabavam consumindo muito. Mas assim, claro que a alimentação é fundamental. Aqui eu não tive tanto problema com a alimentação, mais que o que te falo, o problema de frutos secos e sementes que sim, se consumia bastante. Eu tive vários desafios quando eu cheguei aqui Uhum. na Espanha. Eh, eu acho que a primeira coisa, e é uma coisa engraçada, foi me adaptar de novo ao espanhol, porque depois de 20 anos falando português em São Paulo, quando eu cheguei aqui, claro, depois de 20 anos falando português, medicina em português, quando você chega aqui, eu falava todos os termos médicos com o acento do português. O paciente ficava olhando para mim assim, muitas vezes não entendia. E eu falava, meu Deus, mas eu sou cubano, minha língua materna é espanhol, como eu, não tem como eu errar aqui no espanhol. Mas dava muito trabalho, tanto é que eu estava conversando com minha esposa isso hoje, e eu me lembro que o paciente no consultório estava falando para mim em espanhol e eu escrevendo em português, porque eu não sabia escrever em espanhol. E juro por Deus, eu não conseguia escrever. Depois de 20 anos era só escrevendo em português. Quando eu cheguei aqui, o paciente falava para mim em espanhol e eu estava digitando tudo em português, tudo em português. Eu tenho muitos prontuários médicos aí do paciente que as primeiras consultas, primeira, segunda, terceira consulta, está em português, porque eu não conseguia, gostava muito. E isso foi um grande desafio para mim, voltar a retomar todo o espanhol. E agora é o contrário, agora tem alguns pacientes, eu tenho alguns pacientes aqui de Portugal, pacientes brasileiros que moram aqui em Espanha, ou pacientes aí do Brasil, e agora o desafio é me lembrar do português, é complicado, é complicado para mim. Mas assim, isso foi um grande desafio. O outro é que, claro, quando eu cheguei aqui na Espanha,
não tinha nenhum médico fazendo protocolo, porque eu me lembro que no ano 2014, 2015, aí no consultório, treinou com o Cícero, com o doutor Cícero, um médico daqui da Espanha, que é o doutor Francisco Calvo, que eu conhecia ele lá estando em São Paulo, e aí depois conversei várias vezes com ele, e ele fez o protocolo aqui durante um ano e meio, 2 anos, e ele acabou deixando, porque, bom, ele tinha outra linha mais de tratamento com pacientes crônicos, e ele acabou deixando o protocolo. Tanto que muitos pacientes acompanhavam com ele, no começo continuaram acompanhando comigo. Mas, claro, quando você chega em um lugar sozinho, um país sozinho, falando um protocolo totalmente diferente, uma coisa totalmente diferente, é um pouquinho complicado, tá? Mas até o momento não tive nenhum problema. Tem muitos colegas que acabam encaminhando pacientes para mim, ou, inclusive neurologistas ou reumatologistas que acabam conhecendo aí e muitas vezes acabam, como que chama? Derivando pacientes, encaminhando pacientes para Uhum. mim. Esse foi outro desafio. E os outros desafios foram com relação aos suplementos. Por exemplo, o polivitamínico era, no começo foi bem complicado tentar fazer o polivitamínico, porque Não tem manipulação aí, não? aqui em Espanha tem manipulação, não em todos os países da Europa que tem, mas Espanha tem farmácias de manipulação, mas o problema é que é o contrário do Brasil. Normalmente no Brasil a farmácia de manipulação costumava ser um pouco mais barata quando você comprava um medicamento na farmácia de manipulação, quando comparado na farmácia normal. Não estou falando de polivitamínico, coisas assim, mas, por exemplo, se você queria preparar, não sei, uma sertralina em farmácias de manipulação, era muito mais barato comprar a sertralina original e coisas assim. Aqui é totalmente o contrário. Aqui a farmácias de manipulação, eu falo, brincando para os pacientes assim, que eu falo, bom, eles querem preparar ouro ou suplemento? Porque não é ouro que estamos preparando para preparar, é suplemento, porque é assim, é absurdamente caro, absurdamente caro. Uhum. E aí isso foi um problema, claro, isso foi um problema no começo. Eu acabei, aliás, acabei conversando com uma farmácia porque teve um paciente, aliás, não era toda a farmácia que fazia o polivitamínico, e tinha muito paciente, por exemplo, de Madrid, que é a capital daqui de Espanha, que ficava incomodado comigo, porque falava, como é possível que aqui em Madrid eu não ache nenhuma farmácia que prepare isso aqui, Madrid, que é a capital do país, não sei. E eu falava, bom, porque o problema é que você levava a fórmula para a farmácia e eles falavam assim, não tem metilcobalamina, porque tem esse anocobalamina, e é isso que tem. Ou não tem um metilfolato, que tem o ácido fólico. Então, assim, até achar uma farmácia que tivesse todos os componentes, demorou aí quase 2 anos, demorou para achar uma farmácia. Quase 2 anos. Aí achamos uma farmácia que preparava já os suplementos, e aí, bom, já depois foi facilitando, porque depois teve uma farmácia de Itália que acabou, o farmacêutico responsável pela farmácia acabou me contactando, que ele preparavam já para vários pacientes em Itália esse polivitamínico, e o preço inclusive era melhor que aqui da farmácia da Espanha, e aí os pacientes acabaram preparando na Itália. Já faz um ano e meio, tem uma empresa aqui em Espanha, uma empresa que se dedica a producir suplementos, probióticos, prebióticos, y esa empresa se interesó, a través de un paciente se interesó para preparar ese polivitamínico para los pacientes de forma industrializada. A qualidade é muito boa, porque eles enviaram para mim toda a documentação, a qualidade era muito boa e era muito mais barato. Qual é o inconveniente? Que, claro, como é industrializado, você não tem como mudar as coisas, não tem como mudar a concentração do suplemento. Então, a gente o que acaba fazendo é, bom, ou diminuindo a quantidade de comprimidos, ou aumentando, dependendo do que a gente quer, a gente busca no paciente. Uhum. Mas, bom, pouco a pouco a gente foi contornando essas situações. Mas essas foram as principais dificuldades que eu tive aqui com relação bom, o fato de estar sozinho aqui na Espanha fazendo o protocolo, e o polivitamínico, e, bom,
a questão do idioma, da alimentação, aquelas mudanças que tinha que fazer na alimentação. E a outra coisa era os exames de laboratório, tanto os exames de sangue como os exames de urina, porque, claro, aqui em Espanha o sistema público de saúde é muito bom, relativamente bom, Uhum. bastante bom, eu diria. E, claro, a grande maioria da população acaba usando o sistema público de saúde, porque você tem aí todos os recursos aí à disposição. Claro, quando você, como médico particular, em consultório privado, consultório particular, acaba solicitando um exame para um paciente, o paciente tem que ir ou no médico de família ou tem que ir no especialista para poder solicitar que troque esses exames, e aí vai depender muito Boa da boa vontade. vontade, claro, da boa vontade. Então, tem aqui, nessa questão dos exames, eu o que tento é solicitar aqueles exames que são extremadamente importantes para nós, e aqueles outros exames que não seriam tão importantes, que não acabo não solicitando eles, porque é quase que impossível. Dá para fazer particular? Sim, dá para fazer particular os exames, tanto que muito Deve paciente ser acaba caro fazendo. também, né? Não, até que não é tão Não? caro, não é tão caro, não. Se você pede todos os exames, todo o que a gente pede normalmente aí no Brasil, claro que acaba saindo mais caro. Mas se eu faço, o que acabo fazendo é, com o paciente, eu falo para o paciente, olha, o mais importante, tá, de vez em quando saber como que está o nível de vitamina D, ok. Mas a grande maioria dos laboratórios aqui acabam te dando o limite superior do ensaio, é decir, não acabam, está maior que 120 ou maior que 150, não te dan, são poucos laboratórios que te dão o valor real ainda da vitamina D. E claro, eu falo Eles para o não fazem a paciente, dimensão, né? eles não fazem a diluição, exatamente. Eu acabo falando para o paciente muitas vezes, bom, se o laboratório vai falar para mim sempre que está maior que 120, maior que 150, para que você vai fazer esse exame? Não é necessário estar pagando a toda hora esse exame, que não tem necessidade disso. Eu falo, para mim é mais importante saber como que está o paratormônio, porque se o paratormônio está Uhum. no nível que a gente quer, pronto, não é necessário estar... E a gente vai jogando com isso para evitar que o paciente tenha um gasto excessivo aí, sem necessidade, e se tiver que gastar com aqueles exames que são os mais importantes, que função renal, cálcio no sangue, cálcio na urina, paratormônio, que é o mais importante, Uhum. densitometria óssea, que é o mais importante. E o perfil de paciente que você tem atendido aí é mais ou menos o mesmo perfil? Pessoal mais com esclerose múltipla, dermatite atópica, psoríase, artrite. O que tem aparecido mais para você atender aí, Sérgio? Sí, a grande mayoría de los pacientes son pacientes con esclerosis múltiple, y tienen bastante pacientes con artritis reumatoide, dermatitis atópica, algunos pacientes con lupus, psoríasis, vitiligo, ese es a grande mayoría de los pacientes. Ahora, de vez en cuando yo recibo en un consultorio algún paciente com doenças autoimunes que, juro por Deus, que eu nunca tinha escutado na minha vida falar. Tanto que eu tenho que parar para o paciente e falo, vamos com calma, deixa procurar, porque são doenças muito raras, doenças autoimunes muito raras, mas, bom, como todas as doenças, tem uma boa resposta também. Então, mas a grande maioria dos É, pacientes é igual, mais ou menos igual que aí no Brasil. Eu me lembro que a grande maioria dos pacientes desses 4.500 pacientes que eu acompanhava aí no Brasil, eu acho que mais de 3.000 pacientes aí eram pacientes com esclerose múltiple. E eu uhum. acompanhávamos 500, 600 e pouco de pacientes com artrite reumatoide, e bom, pacientes com dermatite. Era o mais comum. Aqui é mais ou menos igual, sim. Por coincidência, eu já atendi duas pacientes que eram suas. Uma que tem 12 anos de tratamento, quase. Uma das primeiras, provavelmente. E uma outra que tem 8 anos de tratamento. E as duas estão, assim, assintomáticas, estão excepcionais. Assim. Esse primeiro ano, 2012, eu cheguei a atender, nesse ano de 2012, é decir, desde setembro de 2012 a praticamente setembro, outubro de 2013, eu me lembro que eu cheguei a atender mais ou menos uns 1.000 e pouco, 1.500 pacientes, apenas em um ano. Nossa, Mil,
aproximadamente. Entonces, tem muito paciente, claro, que acompanhava comigo desde essa época, hein? Muito Ó, essa paciente. paciente você atendeu ela dia 20 de 10 de 2012. Então, Uma bem no das começo, eu primeiras. comecei, exato, eu comecei em outubro de É, foi 2012. no primeiro mês que você atendeu, olha só. Contar Exatamente. pra você que ela tá, assim, exame físico absolutamente normal, fazendo de tudo, tá fazendo CrossFit 5 vezes por semana, tá, tá vida normal. Não, é impressionante, É impressionante, bom saber disso, né, com Sérgio? certeza, com certeza, com certeza. Que Sim, eu valeu a pena ainda passar por acompanho, todas aquelas dificuldades. os pacientes que eu acompanho ainda aí no Brasil são pacientes principalmente foram os primeiros pacientes que, claro, depois de 12 anos acompanhando comigo, eles insistiram para continuar acompanhando e claro, clinicamente estão muito bem, não tem praticamente, tinham o exame neurológico praticamente já a partir do primeiro ano, praticamente 100% normal o exame neurológico, e eu falei, bom, dá para acompanhar a distância assim, porque é mais complicado, claro, aqueles pacientes que a gente precisava examinar com frequência, o exame neurológico, que aí eu falava, bom, a distância não dá para fazer o exame neurológico, não dá para fazer online. E é necessário porque eu falava, a gente precisa acompanhar não apenas a parte subjetiva do paciente, quando a gente pergunta como você está, como se sente, quantos metros você caminha, se corre, se, bom, tudo a parte subjetiva, e corroborar tudo isso com a parte objetiva, que é o exame em si, o exame físico do paciente. Porque eu sempre explico para o paciente, bom, às vezes nós estamos super felizes um dia e vemos tudo o céu de cor azul. E aí, todos, quando perguntamos por os sintomas, ele fala, não, estou muito bem, tenho melhorado. E quando você faz a exploração neurológica, o exame neurológico, você vê que não é tão assim, que o paciente pode estar um pouco pior do que estava anteriormente, ou não tem melhorado do jeito que ele está falando para nós. E é porque, claro está, o fator emocional influencia muito no que a gente pensa naquele momento e no que a gente vai dizer naquele momento. E tinha o contrário também, tinha muito paciente que falava para nós, eu estou mal, estou piorando, estou piorando. E quando você fazia o exame neurológico, você falava, mas como é possível? Está muito melhor do que estava. E aí você acompanhava o exame neurológico, você falava, mas nos 3 últimos exames neurológicos, nesse ano e meio, ele tem melhorado de forma significativa, como é possível? Mas por quê? Porque emocionalmente esse paciente estava muito para baixo. Então, por isso que a gente sempre insiste nessa tecla da parte emocional, não apenas, lógico, está na questão da consulta, porque a gente sabe que isso vai trazer consequências negativas para o paciente aí quando mantém sintomas depressivos, negativismo, ou alto nível de estresse, claro que vai trazer aí consequências negativas para o paciente. E você está atendendo só em Barcelona ou você está atendendo em outros lugares, Sérgio? Conta pra gente como é que está sendo aí na Europa. Bom, principalmente aqui em Barcelona. Eu costumo ir 2 vezes ao ano. Eu vou a Romênia. Mas por que eu vou a Romênia? Eu tenho uma paciente que ela consultou, foi a segunda paciente de Romênia que consultou no protocolo. A primeira paciente consultou com o Cícero, isso foi no ano 2014, e a segunda paciente consultou comigo final de 2014, início de 2015, não me lembro. Consultou comigo aí em São Paulo. Ela foi, me lembro que ela foi de Romênia para São Paulo para consultar comigo. Aí, no ano 2020, ela fala para mim, ela me fala assim, doutor, tem muito paciente aqui na cidade onde eu moro. Ela mora em uma cidade que se chama Timisoara, que é a segunda cidade mais importante aí de Romênia. E ela falou assim, tem muito paciente com doenças autoimunes aqui, mas tem muito paciente que não fala português, ou não fala inglês, ou não fala espanhol, e também muita dificuldade para viajar aí até Barcelona, porque não daria para ele viajar até Barcelona. E ela sempre quis expandir o protocolo, assim, como ela estava super bem, ela nunca mais teve nenhum surto, nenhuma nova lesão na ressonância, já faz muitos anos, e ela está 100%,
inclusive ela joga vôlei de praia praticamente no verão, todo final de semana. E aí ela falou para mim assim, eu quero que outros pacientes se beneficiem também do protocolo, eu quero ajudar outras pessoas. Aí ela propôs para mim ir para onde, a cidade onde ela mora e ficar durante 15 dias. Ela faria a tradução do paciente que precisasse, como ela tinha experiência com o protocolo, e ela ajudaria os pacientes em como comprar todos os suplementos, todo o polivitamínico, todas as coisas, mas eu teria que ir até Romênia. Eu falei, tudo bem, a gente faz essa experiência, se for bom para o paciente, não tem problema nenhum. E aí, isso foi saindo da pandemia em 2020, eu me lembro que eu fui para lá em setembro de 2020. Aí estive 15 dias, aí ela me falou, bom, em março daria para voltar do outro ano. Eu falei, olhei assim, falei, tá, tudo bem, em março. Aí ela falou depois de março, e em setembro você volta de novo. E bom, desde 2020, Estou voltando entre março e setembro, já tem desde 4 anos. 2020 eu estou indo lá 2 vezes por ano, fico durante 15 dias trabalhando como no começo, como eu trabalhava em São Paulo, que é desde 8 horas da manhã até 10, 11, meia-noite, trabalhando muito paciente. E aí eu falei para ela assim, olha, não dá assim, não é que não dá para eu continuar sozinho aqui trabalhando. Tem muito paciente aqui, claro, como em todo lugar do mundo, tem doenças autoimunes. Imagina, Eu preciso. depois da Covid agora, que eles fizeram estudo mostrando que a Covid triplicou o número de pessoas com doença autoimune. Exatamente. Aí eu falei para ela, você tem que procurar médicos, conversar com alguns médicos, se quiserem entrar em contato comigo, para eu treinar. Eu posso treinar eles aqui. Quando eu estiver aqui nesses 15 dias, eles podem vir uma semana comigo, 10 dias, 15 dias, o que for. E eu treino, porque assim, claro, vai ter muito mais médicos aí. E acabamos fazendo isso, já tem treinado uns 5 ou 6 médicos aí em Romênia. Tem neurologista, tem clínico geral, tem, bom, de várias especialidades. E agora, quando eu devo voltar agora em setembro, tem mais 2 ou 3 médicos também para treinar aí. Estamos nisso, tentando, porque cada vez que eu vou, eu falo, bom, agora eu vou atender apenas pacientes de retorno. Não, cada vez que eu vou, mais da metade são novos pacientes. Já tenho que estar deixando o retorno para depois, ou fazendo online, porque, claro, para dar oportunidade para pacientes novos poderem serem atendidos. E, bom, e além disso, pacientes aqui mesmo da Europa, ou alguns que vêm aqui no consultório, ou acabo fazendo consultas online, pacientes de Portugal, França, Inglaterra, bom, de toda aqui a Europa. Uma vantagem que você consegue prescrever que diz para qualquer paciente da Europa, né, Sérgio? Sim. O pessoal pode procurar você. Sim. No, aquí para prescribir a vitamina D, el paciente tiene bastante facilidades, porque aquí, por ejemplo, iHerb entrega perfectamente aquí, entonces ya acaban comprando vitamina. Sí. É fácil de comprar nos Estados Unidos? Bom, depende do lugar, tá? Depende do lugar. A grande maioria você consegue, a grande maioria dos países de aqui de Europa, não estou falando dos países, excetuando os países nórdicos já é muito mais complicado. A questão da aduana, de permitir entrada. Em Portugal também é complicado, apesar de que em Portugal muitas vezes não conseguem, os pacientes de Portugal não conseguem comprar no iHerb porque não entregam, ou porque acaba ficando na aduana, preso na aduana. Mas aqui na Espanha, França, Inglaterra, os outros países aqui do leste europeu, não tem problema, eles conseguem comprar sem problema nenhum, qualquer vitamina D, magnésio, ômega 3, e o polivitamínico, o que eles fazem pacientes de Portugal têm uma farmácia em Oporto que prepara já há vários anos para os pacientes. Aqui na Espanha, bom, tem, e aqui na Espanha eles conseguem enviar para qualquer lugar dentro da Comunidade Econômica Europeia sem nenhum problema, y demora que 3, 4 días para llegar. O si no, les compra en Italia, en Romania, conseguimos que uma farmácia, eso fue a través de un dos médicos que fez treinamento conmigo,
que uma farmácia em Bucarest, que é a capital da Romênia, prepara esse polivitamínico para os pacientes e aí consegue também fornecer para todos os pacientes em Romênia. E, bom, aqueles países que não conseguem, por exemplo, às vezes os países nórdicos, o que a gente acaba é não prescrevendo polivitamínico e prescrevendo para eles o mais importante, que seria a riboflavina, metilcobalamina, metilfolato, o que for mais importante que ele conseguir comprar, porque às vezes não é possível, não? Uhum. Que incrível, Sérgio. Você foi enviado por Deus aí para a Europa, rapaz. Tem outra explicação, não, hein? Tá precisando de alguém aí para poder fazer esse trabalho, esse meio de campo, né? Apesar de que tem bastante, sobretudo na Itália tem bastante médico. Bom, se conheceu grande parte deles aí que treinaram aí no consultório. Tem aqui em Alemanha também tem bastantes médicos. Em Portugal tem 2 ou 3 médicos. Em França não tem nenhum médico, porque tinha um médico, eu acho que de Marrocos, não me lembro de que país é. E aí ele acabava atendendo os pacientes também de França, mas parece que não está dando muito certo aí ele poder atender esses pacientes e os pacientes de França acabam consultando ou comigo ou acabam consultando com os médicos desses países nórdicos ao redor de Alemanha aí que conseguem falar francês também, porque em França tem muita dificuldade aí para falar, sobretudo o inglês. São poucos pacientes que acabam falando inglês ou algum outro idioma. Mas, bom, a grande maioria ou acabam procurando um familiar ou um amigo que fala o português, o espanhol, o inglês, aí acabam fazendo a consulta Tradução simultânea. muitas vezes trilingüe, porque, claro, não... Então, não queda. Mas o importante é que passar a informação, lógico, todas as orientações, e aí está dando certo, com certeza. E aí, pessoal, vamos fazer alguma pergunta aí para o Dr. Sérgio? Quem quer saber, tirar alguma dúvida com ele? Ah lá, a Marina, que é lá de Portugal, falou que o médico que fala francês é de Luxemburgo. Sim, exato, exato. Mas tem outro médico que também fala francês, que é que atendia, inclusive parece que ele morou em França, ele atendia em França também, mas depois acabou não atendendo mais pacientes de França. Ele tinha, parece que uma questão pessoal aí dele e ele acabou meio que se afastando um pouquinho. Mas sim, a grande maioria acabam atendendo em consulta com médicos de Luxemburgo, sim. Tá certo. Sérgio, eu sei que tá tarde aí para você. Agradeço aí de coração você ter aceitado aí o nosso convite lá na Espanha. São 1h da manhã, né, Sérgio? 1h da manhã agora, sim. Temos uma palavra aí pro Sérgio. temos 5 horas de diferença aí, 5 horas de diferença. Então, eu vou deixar você descansar, Sérgio, mas eu gostaria muito de agradecer aí a conversa. Vamos combinar outras lives aí. O pessoal tem muita saudade de você, gosta de rever você. Eu estava vendo. Quando eu falei que ia aqui, fazer uma live com você, vários pacientes que acompanhavam com você começaram a me mandar mensagem agradecendo, querendo saber como é que tá o Dr. Sérgio, se tinha dado certo ele ir para Barcelona, como é que tava. Então, o pessoal gosta muito de você de verdade, Sérgio. eu estou vendo muito paciente aí que eu acabo conhecendo aí pela foto, pelo nome, acabo conhecendo aí que está assistindo a live, sim, com certeza. Manda uma mensagem para ele, Sérgio. O que você gostaria de dizer aí para os Bom, seus pacientes que sentiram órfãos de você tem que ir embora? Primeiro que eu estou com muita saudade do Brasil, muita saudade de todos vocês, claro está, mas eu sei que vocês estão sendo muito, muito, muito bem acompanhados aí no Brasil, com a equipe aí do consultório, outros médicos aí no Brasil que tem muito paciente que acabou acompanhando já na própria cidade onde morava com médicos aí do protocolo. E quero que saibam que de uma forma ou de outra eu acabo sempre recebendo notícias aí, porque, bom, nós estamos em contato, todos os médicos aí do protocolo, sobretudo do Brasil,
e sempre acabo recebendo de vez em quando notícias dos médicos. Olha, eu atendi um paciente seu e está assim, sempre acaba me atualizando aí com relação a isso. Aliás, tem muito paciente também que acaba me contactando ou por Instagram, ou pelo Facebook, por outras vias de redes sociais, e acabam sempre me falando aí como que estão, como continuam, e eu super feliz que a grande maioria estão bem. E, bom, queria enviar um grande abraço aí e muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Espero que não seja o último, que tenhamos outras Não, oportunidades aí para só o falar. primeiro de muitos, falando sério. Você tem muita história para contar para nós, velho. Dá até para contar as piadas, que você é um ótimo contador de piada também, que o pessoal vai adorar. Com certeza. Aí. Bom, grande Um abraço abração aí. para vocês. Um Abraço. grande beijo aí para todos aí, um grande abraço aí para todos, que muito obrigado aí por acompanhar nós aí nessa live. Bom, estamos aqui. Quando precisarem, Procure o doutor ok? Sérgio aí, quem está na Europa aí. Procure o doutor Sérgio, que o doutor Sérgio está aí à disposição de vocês. Ele está tentando fugir da Romênia, mas não sei se vai conseguir, não. No, no, vamos a ver, vamos a ver. Ya si estoy treinando médico es para eso, para evitar eu ir até lá e, sobretudo, para os pacientes terem outras Ah, oportunidades. mas acaba criando um ecossistema ali que vai ajudar muita gente com doença autoimune, né? Então vem Com como uma certeza, solução para muita gente, uma esperança aí para as pessoas que muitas vezes estão fazendo tratamento e não está funcionando, né, Sérgio? com certeza, com certeza. É muito bom para o paciente e muito bom também para nós médicos, claro, mientras mais médicos se juntem, né, trabalhando no protocolo, muito mais força vai ter o protocolo, apesar de que já no momento, no ponto que ele está, isso não tem volta atrás, como eu falo, não? Já Uhum. é um protocolo, um tratamento que está para continuar aí e apenas para ser aperfeiçoado aí com o passar dos anos, né? Com certeza. É isso aí, Sérgio. Boa noite, fica com Deus. Até a próxima Amém. live aí que a gente possa combinar. Tá bom. Grande abraço aí para todos aí. Valeu.